Fala galera, hoje eu tô aqui pra tier listar alguns jogos que eu joguei na minha infância. Por causa de quando eu tinha uns 7, 8 anos, por aí, daí pra frente eu não parei de jogar mais. Tem vários jogos aqui que vou ranquear, eu separei alguns. Tem vários outros jogos que eu joguei na minha infância, mas talvez eu faça em outra parte, porque eu achei que ia ficar muito longo o vídeo. Aqui nos rankings tem, não conheço muito, que são jogos que eu joguei, mas tipo, não me importei muito em conhecer a história, essas coisas, só fiquei jogando pra me divertir. Tem a categoria Mac, não é nem um jogo bom, nem um jogo ruim. A categoria Belo Jogo, que é um jogo muito bom, mas não chega entre os top 5 melhores jogos que existem. Sigma demais, são aqueles jogos que estão em top 5 pra mim de melhores jogos que existem. E o Gold Supremo, que é simplesmente o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, o melhor jogo que eu já conheci. E para começar, o primeiro jogo que eu vou começar tier listando é o Sackboy. Cara, eu gostava bastante do Sackboy porque ele era um jogo bem... Tipo, ele não me estressava. Eu me estresso com bastante jogos, ele não me estressava. Ele era bem legal, ele era bem infantil. Sackboy é o personagem principal, ele é meio que um bichinho de pano. E o nome dele é Sackboy. E o jogo inteiro se passava num mundo de tecido, papelão, um monte de coisa desse tipo aí. E o visual já chama bastante atenção, porque parece que o mundo inteiro é feito à mão, só que todo mundo é pequenininho naquele jogo. E a história é bem interessante, tipo, não é uma história super aprofundada, é por um bicho lá de pano que tenta acabar com o mundo deles, tenta transformar tudo em caos. Daí o Sackboy precisa passar por várias fases, enfrentar um monte de desafio, inimigo, e no final ele consegue ajudar os habitantes a salvar o mundo. É uma história super aprofundada, super diferente dos outros jogos infantis, mas o estilo do jogo chama muita atenção, porque ele é totalmente diferente dos outros jogos que só focam em botar um gráfico muito bom, fazer os materiais super realistas. Esse jogo ele é realista demais para um jogo infantil que nem aquele, velho. Eu vou botar o Sackboy no Mé, porque não é um dos jogos que eu mais me apaixonei na vida, foi um dos primeiros jogos que eu joguei. E sem sombra de dúvidas foi uma baita revelação, até porque comecei a jogar vários jogos diferentes por causa do Sackboy, que era muito bom. E chegamos aqui no segundo jogo, que é o Homem-Aranha. Cara, eu gosto bastante do Homem-Aranha 1, porque ele já começa de um jeito bem empolgante. Tipo, logo no início a gente já viu o Homem-Aranha, no caso o Peter, enfrentando o Fisk, que no caso é o rei do crime. E isso já mostra que vai ter muita ação do começo ao fim, porque eu nunca tinha jogado um jogo do Homem-Aranha. Eu achava que era tipo um jogo normal de super-heróis, 2D. Daí na hora que eu vi que não era um jogo 2D, era um jogo super realista, super bonito, eu me apaixonei na hora. E tem uma animação pra cada coisa que tu vai fazendo, mano. Aquele jogo é incrível, mano. Uma das coisas que eu mais gosto na história é que ele mistura muito bem os momentos de ação do Homem-Aranha com a vida pessoal do Peter. Isso faz a gente se apegar bastante a cada personagem, criar um certo amor por cada personagem dentro do jogo. Quando acontecia alguma coisa com um personagem, eu falava, mano, eu vou te salvar, cara, relaxa. Mas sem sombra de dúvidas, uma das melhores partes do jogo é terminar uma missão ou todas as missões e ficar passeando pela cidade, tacando teia nos prédios. Como esse jogo é muito bom, não tem quase nada para criticar, eu vou botar ele em Belo Jogo. E chegamos no próximo jogo, no caso o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira. O jogo que eu tenho mais de 1.500 horas jogadas, Apex Legends. É um jogo bem simples, pra falar a verdade, você é jogado num mundo aberto basicamente, cheio de armas, daí você precisa pegar armas e matar todos os inimigos. E por que eu joguei tanto esse jogo, mano? Eu não sei, mano, só por algum motivo na primeira vez que eu vi esse jogo, acendeu alguma coisa no meu coração. Eu não consigo ficar um dia sem jogar esse jogo, eu jogo até hoje. Eu jogo mais do que Minecraft. Não tem muito o que falar aqui, porque ele tem uma história, mas ela é muito complexa. Tem várias histórias de todos os personagens, tem várias lendas que tem vários superpoderes. Eu botaria em aura demais se não tivesse tantos bugs, mas infelizmente eu vou ter que botar em Belo Jogo. Eu não tô gostando desse Belo Jogo, eu vou trocar para quase um Sigma. Agora chegamos no FIFA 19. É um dos poucos jogos FIFA que eu joguei, mas sem sombra de dúvidas pra mim é um dos melhores da FIFA.
Já do EAFC já é outro assunto. Não tem muito o que eu opinar aqui, porque na época que eram os jogos FIFA, eles não mudavam muito. E eu também não conheço tanto o FIFA 19. Eu vou pôr em né, porque de qualquer jeito é um jogo FIFA. Geralmente eles faziam os jogos muito parecidos uns dos outros. E eu só jogo EAFC atualmente. Então não tem muito o que eu opinar aqui. Já o Minecraft eu não vou nem explicar. Chegamos no EAFC 24. Como é um jogo de futebol, confesso que eu joguei ele no Play 5, que era para ter grandes mudanças, só mudou o gráfico basicamente. Não mudou quase nada do FIFA 19, na minha opinião. Então, se não mudou muito do FIFA 19, eu vou botar ele na mesma categoria que FIFA 19. E foi o segundo jogo do EAFC que eu mais joguei. Roblox, eu não preciso nem explicar porquê. Tem vários jogos que pode ser divertido de qualquer forma. Eu vou botar ele em quase um Sigma. Porque, mano, não preciso explicar. Tem vários jogos e um jogo em um site, basicamente, que é totalmente de graça. Não tem como falar que esse jogo é ruim. E chegamos na parte que tem 3 jogos de zumbi seguidos um do outro, hein? Bom, Dead Island. Eu confesso que eu fiquei viciadaço quando eu vi esse jogo. Eu não parava de jogar uma noite, não parava de me assustar, tomando jumpscare, um monte de coisa. Esse jogo tem uns gráficos lindos, fenomenais, um dos melhores gráficos que eu já tinha visto no jogo, mecânica super bem desenvolvida, uma animação para cada item que tu pega no jogo, pode matar zumbi com um taco de sinuca. A história é fenomenal, se esconder numa mansão, um zumbi, tu pode matar o zumbi da forma que tu quiser. Esse jogo é incrível, vou pôr ele em quase um Sigma, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Agora chegamos em The Last of Us Parte 2. Que jogo fenomenal, meus amigos. O que deixa esse jogo incrível, sem sombras de dúvidas, a sede de vingança da Ellie e da Abby. Primeiro a Abby querendo vingar o pai dela, matando quem matou o pai dela. Beleza, matou o Joe, que foi sem sombras de dúvidas a cena mais triste que já existiu nesse jogo. Joe, levanta! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joe, por favor, levanta! Ô ceninha ruim, ficou até triste de lembrar. E logo depois a Ellie querendo vingar o seu pai, correndo atrás de toda a equipe da Abby, matando um por um, pra no final ela não matar a Abby. É a história perfeita, ainda mais agora que eles confirmaram que vai ter um terceiro jogo. E eu espero muito que seja a gente jogando no corpo do Tommy, pra ver tudo que ele passou. E depois disso tudo, você ainda acha que eu não vou botar esse jogo em GOAT? É o melhor jogo que existe, sem sombra de dúvidas. Agora é um jogo que não tem trauma, graças a Deus. Logo no começo mostra já que vai ser um jogo bem mais sério do que um jogo qualquer de zumbi que você espera. O melhor é a reação do Joe com a Ellie. No início eles nem se conheciam, eles se odiavam basicamente. E um tempo depois, pai e filha, logo depois da Tess ter morrido. Era muito legal ver o Joe vivendo naquela base da segurança total na hora que ele viu o braço da Ellie, mano. Falou, mano, isso é impossível, cara. Depois que ele percebeu que era realmente possível alguém ser infectado e não ter se transformado, ele começou a confiar mais na Ellie. E é por causa dessa história inteira, mesmo com os gráficos meio ruins, ele já era uma revelação no ano ainda. Ele era incrível. Eu vou pôr The Last of Us em Sigma demais. GTA, já vou mandar real. Eu não jogo, não conheço nada da história. Só entrava no GTA pra ficar andando de moto na noite. Já vou botar aqui logo de cara. Não conheço muito. Spider-Man 2. Eu gosto bastante do Spider-Man 2 porque ele pega basicamente tudo que tem no primeiro jogo e melhora muito. Tipo, logo no início já tem bastante cena de ação. Por exemplo, do Sandman, que a gente vai brigar, já dá pra ver que melhorou muito as mecânicas que já tinham. Uma das coisas que eu gostei muito foi poder jogar com o Peter e com o Miles. Cada um tendo suas habilidades diferentes, isso ficou muito bom. E a melhor coisa que tinha no jogo conseguiu ficar bem melhor, que é ficar balançando nos prédios e passeando pela cidade. Agora que tu pode usar uma asa até.
E a história também ficou muito melhor por causa do Venom e do simbionte. Ver como isso afeta a família do Peter e os amigos dele, inclusive. Eu vou pôr ele em quase um Sigma, mais na frente de todos os outros jogos. E por fim, Fortnite. Jogo horroroso, não tem nem o que falar. Atualmente eu não jogo porque só tem gente tryhard atualmente. E teve uma época que eu era viciadaço porque não tinha nenhum outro jogo pra jogar, mano. Mas agora, esse jogo tá muito ruim. Mas eu vou pôr no meio porque quando eu jogava eu realmente gostava, não era porque não tinha nenhum jogo pra jogar. Mas atualmente ele tá bem ruim, então ele não é nem um quase Sigma e não é um jogo que eu não conheço muito. Eu conheço bastante a história, não jogo muito atualmente, não sei como que tá, então eu vou botar no meio. Bem, essa foi minha tier list dos jogos que eu mais joguei na minha infância. E tem vários outros jogos, talvez eu faça até uma parte 2 ranqueando os outros jogos que faltaram. Bem, foi isso. Tchau.